Literatura e totalitarismo, maio de 1941. Nessas palestras semanais tenho falado sobre criticismo, o que, quando tudo é dito e feito, não faz parte da corrente principal da literatura. Uma literatura vigorosa pode existir quase sem critério e sem o espírito crítico, como acontecia na Inglaterra no século XIX. Mas há uma razão pela qual, neste momento particular, os problemas envolvidos em qualquer criticismo sério não podem ser ignorados. Eu disse no início da minha primeira palestra que esta não é uma era crítica, é uma era de partidarismo e não de desprendimento. Uma era em que é especialmente difícil ver o mérito literário em um livro cujas conclusões você discorda. A política no sentido mais geral, invadiu a literatura a um ponto que normalmente não acontece, e isto trouxe à tona de nossa consciência a luta que sempre se trava entre o indivíduo e a comunidade. É quando se considera a dificuldade de escrever críticas honestas e imparciais em uma época como a nossa, que se começa a compreender a natureza da ameaça que paira sobre toda a literatura na próxima era. Vivemos em uma época em que o indivíduo autônomo deixa de existir, ou talvez se deva dizer em que o indivíduo deixa de ter a ilusão de ser autônomo. Agora, em tudo o que dizemos sobre literatura e, sobretudo, o que dizemos sobre criticismo, instintivamente tomamos o indivíduo autônomo como certo. Toda a literatura moderna europeia, estou falando da literatura dos últimos 400 anos, é construída sobre o conceito de honestidade intelectual ou, se você gosta de colocar dessa forma, sobre a máxima de Shakespeare. Aspas, para que o seu próprio eu seja verdadeiro. A primeira coisa que pedimos a um escritor é que ele não diga mentiras, que ele diga o que realmente pensa, o que realmente sente. A pior coisa que podemos dizer sobre uma obra de arte é que ela não é sincera. E isto é ainda mais verdadeiro nas críticas do que na literatura artística, na qual uma certa dose de postura e maneirismo e até mesmo uma certa quantidade de malabarismos, não importa, desde que o escritor tenha uma certa sinceridade fundamental. A literatura moderna é essencialmente uma coisa individual. Ou é a expressão verdadeira do que um homem pensa e sente, ou não é nada. Como digo, tomamos essa noção como certa e, no entanto, assim que a colocamos em palavras, nós damos conta de como a literatura é ameaçada, pois esta é a era do Estado totalitário, que não permite e provavelmente não pode permitir ao indivíduo nenhuma liberdade, seja ela qual for. Quando se menciona o totalitarismo, pensa-se imediatamente na Alemanha, na Rússia, na Itália, mas eu acho que se deve enfrentar o risco de que esse fenômeno venha a ser mundial. É óbvio que o período do capitalismo livre está chegando ao fim e que um país após o outro está adotando uma economia centralizada, que se pode chamar de socialismo ou capitalismo de Estado, de acordo com a preferência de cada um. Com isso, a liberdade econômica do indivíduo e, em grande parte, sua liberdade de fazer o que quiser, de escolher seu próprio trabalho, de ir e vir através da superfície da Terra, chega ao fim. Agora, até recentemente, as implicações disso não eram previstas. Nunca foi totalmente compreendido que o desaparecimento da liberdade econômica teria qualquer efeito sobre a liberdade intelectual. O socialismo era geralmente pensado como uma espécie de liberalismo moralizado. O Estado se encarregaria da sua vida econômica e o libertaria do medo da pobreza, do desemprego e assim por diante, mas não teria necessidade de interferir na sua vida intelectual privada. A arte poderia florescer como na liberal capitalista, só que um tanto mais, porque o artista não estaria mais sob pressões econômicas. Agora, sobre as evidências existentes, é preciso admitir que estas ideias foram falsificadas. O totalitarismo aboliu a liberdade de pensamento em uma medida inaudita em qualquer época anterior, e é importante perceber que seu controle do pensamento não é apenas negativo, mas positivo. Ele não apenas proíbe você de expressar, até mesmo de pensar, certos pensamentos, mas dita o que você deve pensar, cria uma ideologia para você, tenta governar sua vida emocional, bem como estabelecer um código de conduta.
e, na medida do possível, isola-o do mundo exterior, fecha-o em um universo artificial no qual você não tem padrões de comparação. O Estado totalitário tenta, de qualquer forma, controlar os pensamentos e as emoções de seus sujeitos de modo pelo menos tão completo quanto controla suas ações. A questão que é importante para nós é: será que a literatura pode sobreviver em tal atmosfera? Penso que se deve responder rapidamente que não pode. Se o totalitarismo se tornar mundial e permanente, o que temos conhecido como literatura deve chegar ao fim. E não servirá, como pode parecer plausível no início, dizer que o que chegará ao fim é apenas a literatura da Europa pós-renascentista. Creio que a literatura de todo tipo, desde o poema épico até o ensaio crítico, é ameaçada pela tentativa do Estado moderno de controlar a vida emocional do indivíduo. As pessoas que negam isso geralmente apresentam dois argumentos. Dizem, antes de tudo, que a chamada liberdade que existiu durante os últimos 100 anos foi apenas um reflexo da anarquia econômica e, de qualquer forma, em grande parte, uma ilusão. E eles também apontam que a boa literatura, melhor do que qualquer coisa que possamos produzir agora, foi produzida em épocas passadas, quando o pensamento não era mais livre do que é na Alemanha ou na Rússia neste momento. Agora, isso é verdade até agora. É verdade, por exemplo, que a literatura poderia existir na Europa medieval, quando o pensamento estava sob rígido controle, principalmente o controle da Igreja, e você estava sujeito a ser queimado vivo por ter proferido uma heresia muito pequena. O controle dogmático da Igreja não impediu, por exemplo, que se escrevessem os contos de Cantuária de Chaucer. Também é verdade que a literatura medieval e a arte medieval em geral era menos uma coisa individual e mais uma coisa comunitária do que é agora. As baladas inglesas, por exemplo, provavelmente não podem ser atribuídas a nenhum indivíduo. Elas foram provavelmente compostas comunitariamente, como tenho visto baladas sendo compostas em países do leste muito recentemente. Evidentemente, a liberdade anárquica que tem caracterizado a Europa dos últimos 100 anos, o tipo de atmosfera em que não há padrões fixos, não é necessária. Talvez nem sequer seja uma vantagem para a literatura. Uma boa literatura pode ser criada dentro de uma estrutura fixa do pensamento. Não existem várias diferenças vitais entre o totalitarismo e todas as ortodoxias do passado, seja na Europa ou no Oriente. O mais importante é que as ortodoxias do passado não se alteraram, ou pelo menos não se alteraram rapidamente. Na Europa medieval, a Igreja ditou aquilo em que se deve acreditar, mas pelo menos permitiu manter as mesmas crenças desde o nascimento até a morte. Ela não lhe disse para acreditar numa coisa na segunda-feira e noutra na terça-feira. E o mesmo é mais ou menos verdadeiro para qualquer cristão ortodoxo, hinduísta, budista ou muçulmano de hoje. Em certo sentido, seus pensamentos são circunscritos, mas ele passa toda a sua vida dentro da mesma estrutura de pensamento. Suas emoções não são adulteradas. Agora, com o totalitarismo, é exatamente o oposto. A peculiaridade do Estado totalitário é que, embora ele controle o pensamento, ele não o corrige. Ele estabelece dogmas inquestionáveis e os altera de um dia para o outro. Ele precisa dos dogmas porque precisa da obediência absoluta de seus súditos, mas não pode evitar as mudanças, que são ditadas pelas necessidades da política de poder. Declara-se infalível e, ao mesmo tempo, ataca o próprio conceito de verdade objetiva. Para tomar um exemplo rude e óbvio, todo alemão até setembro de 1939 tinha que encarar o bolchevismo russo com horror e aversão, e desde setembro de 1939 ele tem que encará-lo com admiração e carinho. Se a Rússia e a Alemanha entrarem em guerra, como podem muito bem fazer dentro dos próximos anos, outra mudança igualmente violenta terá que ocorrer. Espera-se que a vida emocional do alemão, seus amores e ódios, quando necessário, se revertam da noite para o dia. Não preciso apontar o efeito deste tipo de coisa sobre a literatura, pois escrever é, em grande parte, uma questão de sentimento, que nem sempre pode ser controlada de fora.
É fácil fazer um discurso vazio para agradar à ortodoxia do momento, mas a escrita de qualquer consequência só pode ser produzida quando um homem sente a verdade do que está dizendo. Sem isso, falta o impulso criativo. Todas as evidências que temos sugerem que as mudanças emocionais repentinas que o totalitarismo exige de seus seguidores são psicologicamente impossíveis. E essa é a principal razão pela qual sugiro que, se o totalitarismo triunfar no mundo inteiro, a literatura, como a conhecemos, está no fim. E, de fato, o totalitarismo parece ter tido esse efeito até agora. Na Itália, a literatura tem sido aleijada e na Alemanha parece ter quase cessado. A atividade mais característica dos nazifascistas é a queima de livros. E mesmo na Rússia, o renascimento literário que antes esperávamos não aconteceu, e os escritores russos mais promissores mostram uma marcada tendência a cometer suicídio ou desaparecer na prisão. Eu disse anteriormente que o capitalismo liberal está obviamente chegando ao fim, e portanto eu posso ter sugerido que a liberdade de pensamento também está inevitavelmente condenada. Mas não acredito que seja assim, e direi simplesmente, para concluir, que acredito que a esperança de sobrevivência da literatura está naqueles países nos quais o liberalismo atingiu suas raízes mais profundas. Os países não militares, a Europa Ocidental e as Américas, a Índia e a China. Acredito, talvez não seja mais do que uma esperança piedosa, que embora uma economia coletivizada esteja por vir, esses países saberão como desenvolver uma forma de socialismo que não seja totalitária, na qual a liberdade de pensamento possa sobreviver ao desaparecimento do individualismo econômico. Essa, de qualquer forma, é a única esperança à qual qualquer pessoa que se preocupa com a literatura pode se apegar. Quem sente o valor da literatura, quem vê o papel central que ela desempenha no desenvolvimento da história humana, deve também ver a necessidade de vida e morte de resistir ao totalitarismo, seja ele imposto a nós de fora ou de dentro. Rádio BBC, em 21 de maio de 1941. George Orwell. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.